para o dia 13. Não previram que num dos meses o governador não ia achar muita piada àquele teatrito, e com as populações, as multidões aí para lá, por naquele tempo, qualquer coisita que houvesse. Ainda hoje, basta dizer que está ali uma santa que chora, umas lágrimas, uma imagem, lá estão todas a cair e eu passei para lá. É logo assim. Vocês lembram que isto foi tudo recente. Só que agora há as televisões, vai para lá o canal, não sei o que, mais este e mais aquele. E imaginem que era em 1917. Pensam que estava a falar sobre o passado de 1917. Não falamos nada, aqui não tem pé na cabeça. Mas já lhe vou mostrar como é. Brincadeira de miúdas. É que a mãe da Lúcia diz, caracteriza 1917 de maio a outubro. Tal guião do clero fixou que era 6 meses, 6 vezes, sempre ao dia 13. Não preveu, como eu disse, que o governador ia, uma vez, fintar a tal aparição e fechou os testes, levou as crianças para a casa dele para brincarem com os seus. Mais ou menos da mesma idade. Olha, regalaram-se naqueles 2 dias ou 3, lá brincar. Depois inventaram a lenda que foi eu que escreveu, que estruturou e que adiantou, pôr-as numa coisa da feita a ferver, chefe de invenção do clero. O povo do governador, o povo deu-lhes boa comidinha, higiene e pôr-nos a brincar com os seus. Com as suas crianças, uma boa ação, mas, pelos vistos, o senhor faz não gosta dessas coisas. Antes quis matar as crianças, os 2 irmãos morreram. Não sei se sabem. Claro, veio a pneumónica, mas já estão lá a ser para fazer milagres, para curar. Não começaram logo por curar os 2 viviam, 5 balãozinhos logo 2. Irmão. Era uma oportunidade para mostrar a sua capacidade de fazer milagres, de curar doenças. Morrem todos com a pneumónica, mas estes 2 estão todos pronunciados que eu preciso aparecer. Só que em vez de dizer isto, como eles morreram com a pneumónica, sabem qual é que é o som do clero? Se tiver de alterar, depois mais tarde o guião. Mais tarde. Alterar o guião, a voz que eu levo para o céu. Mas depois a Lúcia vai ficar mais um tempo para espalhar a mentira. Mas certo, para espalhar a mentira, para que é que eu fosse fazer para os outros? Pois é. Brincadeira. Era 6 meses, 6 dias para o dia 13. E depois, bem que a mãe da Lúcia, que é mais velha, e é a atriz destes teatrozinhos que se fazem 6 vezes. Tem muita piada. Uma atriz fala, e como é que suposto está a falar para uma entidade que não é aqui considerado terráqueo, não sei nem sequer fazer a representação dessa entidade. Fica ao vazio, fica a total ausência. E a menina fala para o vazio, virada lá para a carrasqueira. Pronto. Cada dia 13 começava sempre lá com a história de um relâmpago. Perguntem ao colega, eles já morreram todos, como é que eles inventaram essa coisita para impressionar as crianças e dizer que era um relâmpago. Na segunda versão, já não era ela própria, não sei quem era o relâmpago, mas era assim uma luzita, uma luz. E depois era dessa luz que tinha de vir a senhora. Seguia-se a luz em direção à carrasqueira e depois a senhora confundia-se com essa luz e era ali que ficava. Claro, todos a ver. E ela falava a ela. E ela disse, é só conhecer o que é. E já vou. As brincadeiras de crianças diz a mãe da Lua. E depois diz a toda a gente que ia lá fazer perguntas à filha. E vocês acreditam que na minha filha que era tão mentirosa? A mãe. A minha filha é muito mentirosa. Eu não estou a sério. E gosta de sair. Portanto, ela,
Começa a ver que alguém ficou atrás dela, cá, qual é que ela vai assim mesmo? Nem se atema, ela diz sempre isso, que é para se afirmar. Depois, como os pregadores diziam, quem morresse pela fé era fácil, ia direto para o céu, como passava por purgatório. Muito mentirosa, nunca acreditou na vida, é mãe da Lúcia, morre sempre, até à morte, na convicção de que a filha mentiu. Nunca acreditou naquilo. A mãe. E depois errou uma filha adolescente, quando morreram os outros dois, os irmãos, ficou só ela. Ela é sequestrada praticamente à família, quer dizer, a família não tem fumo de libertar-se do clero, da influência e do peso do clero. Não é como hoje que há judiciárias e há queixas, a gente ia fazer uma queixa e tal, e a criança ia sair. Não, foi para um asilo. Mas ela tinha pai e mãe, para que é que eu fui para um asilo? Asilo de Vilar, no Porto, tinha pai e mãe, e até não eram assim tão pobres como isso. Se às vezes as crianças passavam fome, era por aquela história que os padres da missão lhes diziam para salvar os pecadores do inferno, tinham de fazer muitos sacrifícios, e davam como exemplo de sacrifícios, não comer, não beber água, suportar a sede, sem beber, e tal. E então as crianças, lá estavam impressionadas, os pecadores que iam para o inferno, e o que era um pecador que ia para o inferno. Por exemplo, não ir à missa ao domingo, por exemplo, dar um beijo no namorado, até dar um beijo num amigo assim na face. A Jacintinha foi convidada num jogo em que em família. Vejam onde chegava esta ingenuidade da menina. Num jogo de família, saiu-lhe ela, no jogo das prendinhas, ter de dar um beijo a um tio, um familiar, que era todos os dias ali em casa. E ela escapou-se ao primo. Ela fugiu mais que outro para não ter de dar o beijo na face de um homem. Porque achava que era um pecado. Dos pais que levavam para o inferno. Aquelas crianças levavam os lanches para a casa. Claro, chegava a hora de, em vez de lanchar, estava a olhar para fora, em pleno verão, para fazer sacrifício. Dava a comer às ovelhas e às cabras, para fazer sacrifício. E depois entravam em delírio. Então a mãe disse sempre, não duvidou, disse sempre, nunca acreditei, nunca acreditei na minha filha, aquilo é pela outra. E por causa disso, para lutar. Porque o clero não lhe perdoou. Pronto, a filha foi para o asilo de Vilar, de lá foi para a Galiza, perdeu o nome, o seu próprio nome, não podia identificar-se perante as outras companheiras de lá do asilo, e depois lá, quando foi para Freira, acabou por ser freira à força do seu confessor e do seu diretor espiritual, que lhes formatavam a consciência. Isto é horrível. A dizer, a confirmar que tu és uma vida em tudo, és uma privilegiada, tudo assim, a puxar para a vaidade dela no máximo. E depois o povo da rapariga lá, portanto, quem conhece o quadro narrativas da sua vida, ela está sempre a ter a predisposição todo lado, só falta, ela só falta escrever alguma aparição no quarto de banho. De resto, tem todo lado, tem todas as esquinas, acaba de sair cá fora o bocadinho, já viu o menino Jesus, e já viu o pai. Eu sou a mulher que tu tens de espalhar ali a mensagem do Imaculado Coração da minha mãe, e tu andas aí distraída. Era um menino Jesus, que ela estava a ver a árvore dele, que ela tinha de se dedicar a aquela coisa. Já estou a fazer. Então, como consequência, que amanhã ela, curiosa, ficou sem a filha, depois freira de clausura, mais tarde, estão a ver, ainda ficou pior, nem a família podia visitar habitualmente, nem ela vir à família habitualmente. Quando eu fiquei doente, quis ao menos ter um desejo, deixa-me ver a minha filha pela última vez. Não deixaram a Lúcia sair do convento a pretexto que era de clausura. Não pôde dizer a mãe, satisfazer a última vontade da mãe, de ela poder ver. Se calhar dizer pela última vez com essa mentirosa.
Olha o que estás para aí a fazer. Tua responsabilidade. Não a deixaram ouvir. Foi a irmã ao telefone e disse, pelo menos, ponham desse lado a minha irmã Lúcia. Está a minha mãe a ouvir a voz ao telefone. Nem isso. A crueldade chegou aqui. Nem isso. É tão cruel, ou melhor, é uma amostra, uma amostragem, em ponto reduzido da crueldade da senhora de Fátima de Assis. Há duas Fátimas. Há duas Fátimas. Isto pouca gente sabe. Há duas Fátimas. Há a Fátima de 1917, que é uma Xuxa. Eu já vou dizer. Xuxa, é uma palavra do norte. Eu penso que é. Já fiz isso na cabeça. Mas é mais caldrabinha. É uma treta. É um palavrão do norte que nem treta diz tudo. É mais que os bebês é que têm Xuxa. Então, a primeira fase, pela primeira fase, mas o nosso processo nunca haveria nada. Isso foi a coisa desaparecida. Não tinha pernas nenhumas lá. A segunda fase é que se impõe. A primeira fase é de 1917. A segunda começa a ser escrita em 1935. Antes da Guerra Civil de Espanha. E, portanto, já estão a ver como é fácil. Depois Não, a guerra foi em que a guerra vai acabar. E que até pode aparecer já em outra. 18 de julho de 1932. Depois, também já estão a perceber porque é que, a determinada altura, a Fátima que passou para o mundo não é de 1917. É de 35 em diante, até 41. Já estava o mundo em guerra. Porque aí é que já há a preparar as criancinhas para a aparição. Já há um anjo que veio, um anjo de Portugal, que veio em 1916, preparar as criancinhas para ser elas estarem em condições de receber a mensageira que vem do céu e tal. Já veio um anjo e chama-se Portugal, claro. Eu não era de Espanha, que era Portugal. Nós sabemos puxar a brasa à nossa sardinha. Nacionalismo quase faz. E como o povo judeu diz que é povo eleito, nós também queremos ser. Boa! Também queremos ser. Somos tanto quanto eles. É tudo igual. E então, depois também é por aí que vai-se a ver a Fátima. É que pode começar a Fátima a dizer que vai acabar. Que é como se, por fim, a Rússia vai se converter ao meu imaculado coração. Que a Rússia se vai converter, sinal de não sei o quê, que faz isto e aquilo. Ora, em 1917, até outubro, ainda nem sequer tinha havido a Revolução Bolchevique. Foi em 25 de outubro. Portanto, quer dizer, em 17 era impossível. E se falasse em Rússia, a conversão da Rússia, era a Rússia dos czares. Mas as meninas, as crianças hoje sabiam lá bem que havia Rússia e que a Rússia tinha czares. Não sabiam nada disso. Nem da história de Portugal sabiam, porque a Rússia tem a terceira classe. Não sei se sabem. Mas como ela escreve no prédio, desde 35 bem aí não tem, tá? As memórias da irmã Lúcia, isto é alta erudição. Se calhar a senhora também, ela mandou o anjo escrever. Quando o anjo é no sentido genérico, mensageiro, genérico, que é o que quer dizer a palavra anjo, tudo bem. Pois, o clérigo que escreveu isto teve algum jeito literário para escrever. E é o anjo da irmã Lúcia. Pronto, está bem. Mas que dissesse. Se a irmã Lúcia via anjo, fulano de tal. Pronto. Por exemplo, Cónigo de Formigão. Por exemplo. Voltou a Cónigo de Formigão, que é o grande inventor de 1900.
1917, disfarçado de Visconde de Montelo. Ele escreve tudo sobre Páscoa. Vai tornar as crianças. Nós sabemos as perguntas, não sabemos as respostas das crianças. Porque ele depois é que escreve as respostas. O gajo parecia... Nunca há um contraste, nunca há um contraditório, nunca há uma testemunha a ver se é sim ou se não, porque nas igrejas das religiões é sempre assim. Quanto mais for ver lá de cima, quanto menos se entender intelectualmente, cientificamente, mais é mistério, mais é de Deus, mais é intrusível. És o maior. Mais é intrusível. Porque se há uma fé que tem medo de paciência, o raio que vai essa fé. Muito bem dito. Porque é contra o ser humano. Oh, ciência. Oh, fé de Jesus. Sois as duas meninas que podem salvar-nos, podem libertar-nos dos ídolos e dos poderes. Não. E esse é Jesus, que é a primeira a puxar para ti. Ao contrário da fé religiosa, que desaparece à medida que progride os avanços da ciência. Já viram? Antes era o sol que andava. Veio a ciência e disse. Antes era a terra que estava parada e o sol é que andava. Veio a ciência e disse que não era assim. Mas na Bíblia diz que até o sol parou, ó Josué, pois é, e o Galileu lá passou as dele. Mas conclua-se finalmente. Mas os relatos da Bíblia estão lá na mesma. Adão e Eva é um mito das origens. Está bem. Paraíso real. Ora, a Babilónia. Sim. Iraque, pois claro. Era o rei, está aqui, senhor, foi. Mas, quem leu aquilo, durante gerações, pensava que era um facto real. A quem quer continua a ensinar e criar que são factos reais. Que são factos históricos, não dizem que são narrativas, mitos bíblicos de narrativas, digamos, dos começos. Não diz. E, portanto, o Senhor então não fez isso, a Senhora Eva também não, porque o pecado e o dos dois também que nunca aconteceu, só que a gente não traz pecado nenhum dos antepassados, porque é tudo. Porque isso é um mito. É um mito. Para outros mitos nem sequer era para explicar. Tentar explicar a situação da sociedade. Tentava, no fundo, encontrar uma explicação para o sofrimento dos inocentes. Porque achava que havia incompatibilidade entre o sofrimento dos inocentes e Deus. Bondade. Deus bom. É que de um Deus bom sai sofrimento. E então, é preciso explicar, dar uma certa explicação. O mito das origens. Mas como o mito das origens, como é que Adão e Eva são nomes comuns, as traduções agora é que foi como nome próprio. Mas no início são nomes comuns, substantivos comuns. E a serpente a falar, etc. Quem é que manda escrever aquilo? Quem é? A Casa Real de Davi logo se constituiu. Como? Precisava de ter um sustentáculo que fundamentasse bem o seu poder dinástico. Porque tinha dado cabo das outras 11 tribos, das lideranças das outras 11, para unir as duas todas sobre uma delas. Portanto, David é que venceu
ganhou a hegemonia, todas as outras se uniram, mas contrariadas, porque depois há outra vez a divisão em dois reinos, sabem? Isto estava tudo muito mal contado. Como eu estava a dizer, esta segunda Fátima, eu não posso falar muito dela, porque era imenso tempo. Mas, da primeira, vou-vos ler. Vocês vão cair. Não quero dizer à maneira de vocês. Lá diz cair de cuco. Perante como isto está. Mas, tem que fazer um mas antes. Começar a ler. Olha, está um livro que diz Documentação Crítica de Fátima. Primeiro volume, Interrogatório aos Videntes, 1917. Edição do Santuário de Fátima. Trabalho da Universidade Católica. E é documentação ao milímetro de tudo que é técnica de investigação documental ao milímetro. O investimento mesmo financeiro para fazer esses volumes. Já estão certos, já são os outros publicados. São certos, ou em dias de acabar. Com notas e mais notas, e depois notas de página e tudo, ao pormenor. Como é que está o texto? Se o texto falta de uma palavra, se não sei o quê. Do ponto de vista científico, perfeito. A Universidade Católica, no fim, devia ter concluído. Mas, queima a Fátima, que é tudo aldrabice. Não. Põe isto com consagração total da mentira. Porquê? Ora bem. Não é Fátima não, mas já tinha falar um míssil. A primeira narrativa de 1917 de maio. Aqui neste livro diz: interrogatório do padre Manuel Marques Ferreira, pároco de Fátima, na altura, a Lúcia de Jesus Santos sobre a primeira aparição. E depois, letra A. Primeira redação perdida. Ora, bolas! Era que nos interessava. E a Universidade Católica não diz logo, ora, bolas! E paramos aqui. Não se pode fazer uma investigação se a primeira documento está perdido. Era de 1917. Quando a Igreja reconheceu Fátima, foi em 1930. Ainda demorou 13 anos. E o reconhecimento veio porque, na altura, em 17, Leiria era dependente do Patriarcado de Lisboa. Já tinha sido diocese no passado. E aquele clero, que os leigos nunca se importam, mas o clero é que se importa, porque não havendo diocese, um deles não chega a bispo. Portanto, para a carreira eclesiástica ficam um bocadinho defraudados. Aí pode chegar a bispo da Leiria. Isso é loucura total. Tinha acabado. Ficou atrelada a Lisboa. Mas o clero da lei nunca mais descansou enquanto não restaurou a diocese. Pois foi em 1900. E veio a restaurá-la precisamente uma mão ajudou a outra, uma mentira ajudou a outra. Quer dizer, o desejo de ter a nova diocese, outra vez a diocese, fez com que se empolasse no máximo a história de Fátima, das chamadas aparições. Porque, em princípio, qualquer pároco numa terra, se aparecer um boato de que houve uma aparição a essa pessoa ou àquela, qualquer pároco, mesmo que seja muito aliado, começa sempre por dizer, bom, isso deve ser algo. Aqui não. Aqui vocês vão ver. Segundo, não a narrativa primitiva, por vezes não existe. Não existe. Perdeu-se. Mas é de maio, é de junho, depois de setembro e de outubro. Perdeu-se toda. A primeira perdeu-se toda. De cada mês. E então o que temos?
Eu nunca acreditei Diz nessas que coisas. o padre Lacerda, que era um dos que queria, estava todo a diocese, juntamente com o Corpo de Formigão, que antes de inventar esta coisinha, fazer o guião às 6 aparições, passou um mês e tal em Lourdes, a aprender como é que lá também se montou aquela história. Aquela mentira, como é que lá se conseguiu. Grandes trafulhas. Esteve lá na escola, durante um mês e tal. Só Isso também é história. Só trafulhas, porra. Não estou a inventar. Então, esses dois são os dois, é o Lacerda e é o Formigão, são os cérebros. 2 trafulhas. O Abade, o pároco de Fátima, pelos vistos, não foi assim. E por que é que a primeira coisa se dá como perdida, ou duas hipóteses, ou nunca existiu, ou o pároco destruiu, quando viu o que estava a fazer com isso. E é por isso que ele é pároco em 17, ainda é em 18 e 19, mas no fim de 19, despachado, e vai para outra paróquia ou mais longe. E põe-se outro pároco colaborante em Fátima. Pois. O colabora e ainda deve ter, por risco de segredo. Ou levas com o chão todo. Quando se faz uma jura em eclesiástico, é como nas máquinas. É um juramento de sangue. É como a camorra. É, juramento de sangue. E, portanto, diz que nunca se dirá, que nunca se transmitirá, por amor da instituição. Cá está a idolatria. A instituição fica acima, fica com um valor absoluto. Uma linguagem filosófica seria o valor absoluto, podia, na linguagem depois religiosa, chamar-se de Deus, mas como referência última. Mas, para um clérigo, a referência última de tudo para o clérigo católico é a Fúria Romana de Papa. Não é Jesus, não é o Evangelho, nada, é o Papa. A última palavra é não é de Jesus. Então, se o Papa diz uma coisa, conta o Evangelho, conta de Jesus, corrija-se Jesus, não se corrija ao Papa, porque ele é infalível. O Papa é o Hitler. Entende? E corrige, e corrige. E para que o papado pudesse existir, como Constantino concebeu, foi o primeiro. Chama-se a si mesmo Bispo dos Bispos. O imperador Constantino. Bispo dos Bispos é o Papa, é o Bispo de Roma. Hoje é o Bispo dos Bispos do mundo. É o Führer. Para ser Papa tem que ser Bispo de Roma. O Papa tem que ter, tem deixa que não seja. Pronto, e então, para que a palavra do Papa, a palavra de Constantino, imperador, bispo dos bispos simultaneamente, em última instância, para que o credo de Niceia Constantinopla, que é de Constantino, convocado por Constantino, presidido por Constantino e assinado por Constantino e divulgado, urbi et orbi, a todo o seu império, todo o império ficou automaticamente por decreto cristão. Ninguém recebeu nada, foi por decreto. Não há propriamente aquela evangelização cultural. Isso é em pequenas doses. Em pequenas doses. Não é em massas. As grandes massas nunca se sabem. Ainda hoje ninguém está evangelizado. A primeira vez que houve algum bocadinho de evangelho lá na aldeia onde eu vivo foi na década de 70, comigo. Calhou de ser eu. Porque, olha, se calhar tive mais coragem. Mas pronto. E foi o escândalo primeiro para os cristãos que lá moravam. Não é cristão. Oh, você só fala de Jesus. Então, boa. Os outros só falavam das contas e do dinheiro e anunciavam as missas da semana. Você, Jesus precisa de
depois anda aí assim atrás de si. Pois é. E agora começam a perceber porque é que andaram atrás de Jesus. E porque é que o crucificam bem. Só estão no céu. Não é pera. Pois não é. Isto de ser prosseguidor de Jesus não é pera. Mas também não é nada melhor que isso. Basta ser plenamente humano. É para aí. Então, visto dos vistos, pois para que a palavra do concílio Niceno-Constantinopla fosse assumida como dogma de fé, ainda hoje é dito nas missas ao domingo, depois da pregação anedótica de uma maneira geral, dos presidentes da congregação. Eu confesso com lágrimas, porque efetivamente é uma oportunidade de 10 minutos que podiam ser também aproveitados e são uma bruta. Eu não sei como é que há pessoas que conseguem ir à mesma peça de teatro, virem ver todos os domingos a mesma peça de teatro e depois o ator ser tão péssimo. Poxa, aquilo é horrível. Pronto. E então? Horrível aquilo. E então, olha, para que isto ficasse, o credo niceno Constantinopla, Jesus nunca o assinaria. Jesus não se reconheceria nunca naquela doutrina. Ele está assim. Sentado às vezes a Deus Pai Todo-Poderoso, soldado e julgado, e o teu reino não terá fim. O que eu fiz a Maria? O carpinteiro? Que barbaridade mais vai a dizer? De um ser humano. De um ser humano. Isso pode-se dizer de um ser humano. Se não se pode dizer de um ser humano, não se pode dizer de Deus. Quer dizer, o ser humano é a sua imagem e semelhança. E de Deus nunca ninguém o viu. Só o vemos nestes rostos cristãos. E nos outros, nos dois seres humanos. Já não pode ouvir. Olha, Deus, afinal, é simpático. Temos as cores, temos os rostos, temos os falados, tem muitas formas de exteriorizar. Porque a Deus nunca ninguém o viu. E, portanto, como é que se pode fazer uma doutrina dogmática sobre Deus sem nunca alguém? E claro que não podia dizer assim, mas partiram do que viram em Jesus. Mentira. Porque Jesus não está na origem do cristianismo. Mentira. O cristianismo é uma mentira. Jesus não está na origem do cristianismo. E, portanto, isto de ser bom cristão é mau. Gandamar és o maior, pá. Isto de ser bom cristão é mau, porque Jesus nunca foi bom cristão. E até nunca quis que lhe chamassem bom, porque me chamas bom. Olha bem para mim, que eu sou um ser humano. Camponês. Não. O cristianismo tem na sua gênese um mito. Tem na sua gênese um mito. Que se chama Cristo. E sabem que já vem da dinastia de David? Por isso dizia que o novo Cristo, ou o novo Messias, seria o novo David. Osana, filho de David! Isto aclamava-se até à entrada de Jerusalém. Emperador romano! Com a sua tropa toda, que no dia chamado Dia de Ramos, 8 dias antes da Páscoa, entrava em Jerusalém pomposamente com a sua tropa toda para dizer a urbe et orbi, esta semana ninguém tente fazer aqui levantamentos, porque estão as tropas todas caindo e os chefão, que era ele, Pilatos na altura. E por outra porta de Jerusalém está a entrar Jesus. Um camponês. Até os 12 estão contra ele. E são eles que dizem, Osana, e ele manda-os calar. Que aldrabice é essa que estás aí a fazer? Seus aldrabões. Era o que faltava.
Cristo quer dizer poder. Poder absoluto. Poder vencedor. E depois pode ser, nunca é verdadeiramente Cristo, que pode haver um poder, aparecer um poder mais poderoso que ele e o vença ele. Que é sempre assim que acontece com os impérios. Portanto, só São Cristo um tempo. Até vir outro, mais poderoso, que o derruba. Mas então no mito, tudo é possível no mito. Então no mito formula-se o que não é realidade histórica e se calhar nunca será. Finalmente, o poder vencedor também é invencível, isto é, nunca mais virá um poder que o derruba aquele. Portanto, transforma-se em invicto, como o sol invictus, que era o Deus do imperador. Sol invictus, Cristo reina, Cristo reina, Cristo impera. Pois é, reina, impera, rouba, mata, expolia, faz o que acontece. Porque é invicto. E todos abaixo da bolinha. Aí estava aqui em Lisboa, acabar. Como a primeira foi perdida, diz aqui a documentação crítica de facto da Dama Nacional Católica avançou sem ter logo o primeiro documento de partida. Diz que não há queda, não há acesso à queda, mas o padre Lacerda, que fundou o mensageiro e é diretor dele, que difundeu aquelas mentiras todas de 1917, e as campanhas todas, e mobilizava as populações para vir todas para Páscoa e tal, como agora. As televisões fazem um prédio muito grande ao Vaticano, talvez por causa do turismo. Porque também, com esta história dos peregrinos irem das estradas, e todos os dias serem diretos nos canais, isto é um estímulo para eles irem. Ao menos tem os seus minutos, segundos de fama. Na televisão, falam em direto e aí até alguns já se queixaram. Estamos durosos e tal, os novos já não estavam bem treinados para dizer, opá, não, já diziam a verdade. Pronto. E então, perante isto, este padre Lacerda garante que conheceu este documento, que o teve nas mãos e que o copiou palavra por palavra, não havia fotocópias dele. Não está. Mas também nem teve o cuidado de chamar ao menos uma ou duas pessoas para testemunhem aqui, que eu estou, e copiar o documento. Era lá para ser como clérigo. O clérigo diz que fez isso. Fez. Mas pode ser mentira. Não, toda a gente acredita no clérigo. No clérigo. A palavra de padre, a palavra de padre. Até se provar em contrário. Os velhotinhos não acreditavam lá no outro padre e davam tudo, suas coisinhas, suas economias. E eu estava a fazer um banco. Para ele. Ai, o vigarista. Veio há pouco tempo aí. Anda vigarista. E então, cópia do padre José Ferreira de Lacerda, transcrita no dia 19 de outubro de 1917. Quando acabou aquela história toda, ele, à cautela, foi procurar nos vistos no cartório do padre, na paróquia, desconfiar essa coisa e tal. Agora, quer dizer, toda a história de 1917 está montada sobre esse, que não é original, é uma cópia de outro, nem sequer é fotocópia, porque não havia aparelhos para isso. Quem quiser que acredite. E então, na primeira aparição, o que diz? Delicias. Fiquem espantados. Como é que o céu vem finalmente manifestar-se à terra? Lúcia tem 11 anos. E então, na narrativa, diz assim: a Lúcia disse que andavam todos
E todos viam uma mulher. É normal. O meu rebanho podia passar uma mulher qualquer. É com base disto. Percebeste que andava lá a mulher num tal militar, em férias. Também para todos. As crianças terão visto. Ela andava vestida de branco lá, de Lisboa, lá, em férias lá em cima. Para aquelas crianças que atiraram lá para a questão. Espetáculo. Não é mesmo um bocado aqui, essa lenda. Isso é loucura total. Tem uma certa lógica, mas pode ser uma lenda. Se fosse isso, era menos grave. É mais grave por ter sido uma invenção dos colegas. É muito mais grave. Não é um equívoco, é uma invenção. O Francisco diz que só a viu quando ela apareceu. Servindo comigo. Espetáculo. Vai perceber mais tarde, na segunda Fátima, 35 anos, porquê? Porque ele tinha que estar muitos textos, então já andava lá com os bocadinhos. Para não correr Deus. Está bem? Já está a perceber o moralismo todo. A Lúcia disse que estavam assentados todos e que a mulher apareceu ficando para o lado da Fátima. Fátima é frente. Viram um relógio. Levantaram-se e começaram a juntar as ovelhas para seguirem embora com medo. Depois viram outro relâmpago. Depois viram uma mulher em cima de uma carrasqueira vestida de branco. E não fugiu. É engraçado. 3 crianças de uma aldeia. Serrana, 17. Não é? Se não carrasqueira, não fugiu. É que são crianças de hoje. Espartadoras como hoje. Eram aquelas filhinhas. Casinhas. Não, a Lúcia não conseguia aprender nada da escola, porque antes que eu vou dizer a classe. Viram uma mulher de uma carrasqueira vestida de branco. Ora veja, nos pés, meias brancas. E eles estão atentos aos pormenores. Falam na terra, está muito forte. Ao fazer a cópia, cuidado. Esse homem é um espetáculo. Depois viram uma mulher em cima de uma carrasqueira vestida de branco, nos pés, meias brancas. Saia branca, dourada, casaco branco, manto branco, que trazia pela cabeça, o manto não era dourado, e a saia era toda dourada, a atravessar, trazia um cordão de ouro, e umas arcadas, muito pequeninas, tinha as mãos erguidas, e quando falava, alargava os braços, e mãos abertas. Esta mulher disse que não tivessem medo, que não lhes fazia mal, e agora ia entrar no seu teatro. É espetáculo. Que lugar é o vosso teatro? Que lugar é o vosso teatro? E o Pablo Sérgio sabe pôr a linguagem da época. Na aldeia era assim que se perguntava às senhoras, pessoas importantes. Não eram nossas três, não sabiam. E ela disse, o meu lugar é o céu. É o meu lugar. Do colo. Para que é que você me ser vem cá ao mundo? Ora bem, a resposta ao para quê? Venho cá para te dizer, esquece-me que é preso, para te dizer que venhas, não é você, venhas cá todos os meses, até fazer 6 meses. E no fim de 6 meses, te direi o que queres. Vai andar a brincar com esse criança. 5 meses só, deixa aqui. Isso é a loucura total. Depois muda a fala e o padre, o outro lado não fala. É o que leva sempre por aqui. Agora a pergunta da menina. Até aqui foi com outra vez. Quer dizer, o guião diz logo
temos de viver aqui 6 meses. Durante 6 meses. Só um se monólogo. É um gajo a falar sozinho. Você sabe-me dizer se a guerra ainda dura muito tempo ou se acaba breve? Há 14 de nós. É. Guerra das Andava muita Trincheiras. gente também daquela zona na guerra. Guerra das Trincheiras. Resposta. Não te posso dizer ainda, enquanto te não disser também o que quero. 6 meses, dava para prever se a guerra ia terminar ou não. Enquanto não disser o que quero, não te posso dizer também se a guerra vai acabar ou não. Acaba amanhã. Perguntei-lhe se ia para o céu e ela disse-me, isto é próprio de uma criança, que estava a ouvir as pregações dos padres, os predadores para o inferno, também serei eu, e ela disse, tu vais. Pode ver? E ainda durou tantos anos, já estava garantido desde 1917. Só era tu. E a minha prima, que é Jacintinha, a tal que já foi. A pneumónica usou e a senhora Só a história, coitado. também vai. E o meu primo? Pronto. Esse, dizer, os pais conheciam-nos bem. Começaram mais velho, era fazer isso, não. Este é mais tão burro. Aliás, depois por da época dele. Veja. E esse? Ora, cá está uma indireta para catequese deste teatrinho. E este é mais direcionado aos meninos tão alegres que nunca há essas coisas de arte. E esse ainda é a realizar as continhas dele. As continhas de Deus, não é as continhas de mim. E depois disso, falou no ar assim. És o maior. Os outros dois, diz a narrativa, ouviram as perguntas e as respostas, mas não fizeram perguntas. 13 de maio de 1917. É isto. Não. Só dizia quem era e o que é que queria. Não. Ora, veja. Certas populações vieram para ali. Investiram dinheiro que se trata para pagar 31 toneladas de cera, não é brinquedo. 31 mil quilos para queimar naquela coisa. Mal empregado dinheiro. Mas isso é horrível. Se vocês sabem o significado de adquirir uma vela, um litro da televisão. Eu comprei 5. É uma para mim, que me representa a mim, outra que representa a minha mulher, e uma de cada um dos nossos 3 filhos. Ouça. Isso é a demência. E pegou nas 5 velas e atirou-as ao fogo. Ei, com caralho. Sabem o que isso significa? Não faço ideia. Eu queimo todo perante a Deus. Eita. Isso é quase imolar. Eu imolo-me perante a Deus. Grandes suicidas. Em sua honra. É o que significa fazer uma substituição. Também, o filho primogênito pertencia a Deus segundo a lei da segunda vida. Ainda pertence segundo a Bíblia. E no cristianismo ficou o batismo no lugar da circuncisão. Que também é uma forma, no fundo, de prosseguir o judaísmo. E resgatar, para que o filho não ficasse ali cativo, entregue a Deus. Podia, inclusive, vir a ser isolado por Deus, para Deus, em honra a Deus, sacrificado, não para sacrifícios animais, em vez de animais que ter próprio filho, o ladrão, pelos bestos, ia querer fazer a outra. Vai lá, vai. Tinham de pagar o resgate. Nossa. Ao tempo. E então, para quê? Em troca do animal. Se tinha potes, era um cordeiro. Se não tinha potes, era pobrezinho. Era uma pomba ou uma rolinha. Coitadinho do animal. Um pouquinho. Mas, o que é que fazia esta pombinha ou rolinha ou esse cordeiro?
era emulados no altar. Tinham recebido. Quer dizer, o resgate emulava-se no altar e o fruto subia para Deus. Ali, sim, uma família inteira emulou inteira. Em substituição nas velas, em substituição, imola Poxa, isso é pior que fazer araquiri, porra. Caramba. Araquiri é horrível. Araquiri? Caramba. Um suicida. Lá vai. Um suicida. Leva uma bomba suicida. Pelo menos, é horrível. Lá para Fátima era fixe, uma bomba suicida. Ainda tem uma causa política. Discutível quando é da política, quando chega da violência, não há nada que a violência só pode acabar, não com outra violência, mas por uma postura profundamente humana perante a violência, que ela não tem quem a faça. Se toda a gente disser não, não há guerra nenhuma. Porque o que decreta a guerra não vai fazer coisa. Ele nem sabe lutar no avião, nem sabe como é que se atira uma bomba. Ele confia na obediência cega dos militares, que estão formatados para obedecer cegamente. Isso é um crime. Formatar a consciência de alguém é um crime. Sem dúvida. Está tudo bem. Parece que está tudo bem. Então, esse já tem uma causa. Aqui não. Era o resgate, puro resgate, para fazer o dinheiro para o tempo. Na segunda lugar, eu queria dizer, não posso dizer, na segunda ainda tem mais piada. Por outra terceira. É farta de rir. Na terceira, que é mais pequenino. A terceira diz assim, lá está, a primeira oração perdida. Ou a quarta aparição. Como não estava previsto, eles foram presos. Foram presos, aqui diz que foram presos. Coitada. Não foram presos, eu já te expliquei o que foram para a casa dos governadores. Porém, para passar aquela sala de visita. Mas depois, eles tiveram de meter, era 6 vezes, tiveram de meter aqui uma aparição à pressa, supostamente no dia 15. Quando eles regressaram. E já não foi no mesmo sítio, foi nos Valinhos, que é onde eles moravam por ali. Nos Valinhos. E também, lá também tem carrasqueiras, também tinha lá alguma para fazer lá. Tiveram um lugar de cenário, o palco. Claro, isso é tudo preparado lá, o governador ficou, levou as criadas, levou os atores, ficou adiado, depois já não teve os espectadores que estavam previstos, foi só com eles, os atores, sem fazer nenhuma narrativa, quase a serva. Coitado do Lacerda. E depois é engraçado. Disse Lúcia que viu Nossa Senhora no domingo a seguir, ao dia 13, no sítio dos Valinhos. Primeiro vê os lares como costumavam aparecer, vê o vir Nossa Senhora, e já me diz uma mulher, já diz Nossa Senhora, já me vou embora. Estão a perceber, é o Paulo Lacerda que faz o relato. Nunca disse porque é que ela não falou a linguagem. Vê o vir Nossa Senhora do lado do nascente, depois pousou em cima da carrasqueira. Fiz uma vénia, levantei-me outra vez e perguntei: o que é que está acontecendo? Quer dizer que voltes lá à cavalaria. Se não tivessem abalado contigo para a aldeia, seria o milagre mais conhecido. Havia de vir milagre com tudo, não é? Pensam que fala da nossa pessoa. Não é nada. Foi uma invenção outra de um jornalista, repórter Aldrabão que se ataca. Tem pena dele não estar bem feito. Quanto é que pagou com ela? Com aquela manchete de sangue. E o sol vai no livro. Quanto é que pagou? Tu és um antigo seminarista. Percebes a toda do que percebes. Mas ainda se dominam a consciência. Quanto é que deve? É um antigo seminarista que depois se fez passar por aquilo para poder para a mentira colar melhor. Que espetáculo. É isso. Mas nas narrativas dos documentos não vem nunca. E então diz, o até seria maior lá nesse dia. Porquê? Havia de vir São José
com o menino Jesus, tadinha, não cresceu. Faltava cair. Aquele que dizaria só teve pequenino. Faltava cair. Porque o menino não cresceu. E o São José, claro, manda nele, depois. Então, Não manda chuva. havia de vir São José com o menino Jesus, dar a paz ao mundo. Não resulta da justiça e da verdade, da justiça social. Não resulta disso. É o São José. Ele é que consegue dar a paz ao mundo. Havia de vir Nosso Senhor, quer dizer, já não é o menino Jesus, há outro Nosso Senhor sem ser Jesus. Havia de vir Nosso Senhor benzer o povo. Vinha Nossa Senhora do Rosário, que é outra. Afinal, há outra. Com um anjo de cada lado. Há mais dinheiro. É cor. E Nossa Senhora com um arco de flores à roda. Espetáculo. Perguntei. Aquele dinheiro que Vosso Conselho tem, está a falar para cá. O que é que Vosso Conselho quer feito dele? Isto é, ainda hoje, no banco certo estava, havia uma imagem que chegava lá, e foi para lá. As primeiras coisas que as pessoas vão dizer é começar a ter logo moedas para lá. Depois ali era na mesma, tirar logo moedas. Coitadas das moedas. A carrasqueira. Está aqui o divindade, vão estar a comprá-la já, meu favor. Ter favor dela. Entende? Este é o espírito do golpe. Vou ser um golpe. Claro. Tem que fazer jeito a Deus para a gente não fazer por mim. Não estou tramado. Santa Cega. E então, ela pergunta desse dinheiro, o que é que vamos fazer? A menina, o abade, o lacera, foi nada a dizer, o dinheiro que é dela. Já era deles, já era do Clero. Aquele dinheiro, olha esse. É um espetáculo. Aquele dinheiro faz 2 amorzinhos pequeninos. Um leva-o tu, mais 3 meninas, como tu, e vão de branco. Ela tem postos. Então, o outro leva-o um Francisco, mais 3 meninos, como eu. Levem uma capa branca, que é outra, da paróquia. Isto via a menina, via os meninos lá fazer as petições, não é? Os valores está bem. Levem-o à Senhora do Rosário e apliquem-no a ela. O dinheiro. Não disse para o distribuir de Campos Fora. Foi para a Senhora do Rosário, que é a imagem que estava na paróquia. Só tem muito bem na antepósita. Compare. Foi ao céu e nem caí na conta bancária do Santuário S.A. Aquilo é a galinha dos ovos. E depois abalou por ar assim, e eu disse não. Perguntei-se a primeira ou segunda vez quem era, e ela disse que no último dia não dizia. Então vamos ver ao último dia. É na loucura. Melhor que No isto dia não é. 16 de outubro, foi a 13 de outubro, estava a ver, 16 é 4 dias depois, 3, completo. Já estavam, primeiro fizeram aquilo, depois, passados 2 ou 3 dias, faziam uma ata para memória futura, e cá estavam a cidade católica autoritária. E não foi pedir uma universidade laica. Católica, pois, está tudo em família. Está tudo em família. E então, Completa. começa assim. Deu primeiro o relâmpago, que se conheceu. Disse ao povo que se calasse, que já tinha dado o relâmpago. Voltei para o nascente e vi vir Nossa Senhora pelo ar abaixo. E disse ao povo, calem-se, que já lá vem a Nossa Senhora. Vena.
A senhora veio, pôs-se em cima das rosas e fitas de seda que estavam a cobrir os troços da carrasqueira. A população já tinha enfeitado a árvore. Já pôs lá, veio a minha enfeitada aqui para ela. E ela pôs-se em cima daqui, claro. Como o bispo também fica em cima do tapete vermelho, ou O cardeal. ou a taxa não, a Merkel, também. Essa gaja é nazi, pá. Gosto dessa mulher, pá. Ou o novo presidente da França. Esse também é um trafulho, O que é que vocês esperam? não é? Tudo mandado a trafulho. Está a usar os seus agentes. Os outros já estão bem cansados, não perceberam? Depois, então diz assim. A senhora veio e depois lá. E eu perguntei, o que é que você quer? Sempre a mesma pergunta, era o que quer no último dia. Este guião está mal preparado. Quer dizer que não ofendas mais a Nossa Senhora. Que rezem o texto a Nossa Senhora. Isto é, até quer dizer os abraços aos fins de semana. Mas que não pegava, vinda de lá de cima, parece que vai pegar mais, há que usar mais tempo. Façam aqui uma capelinha à Senhora do Rosário. Rezam um texto à Nossa Senhora. E depois façam uma capelinha à Senhora do Rosário, já deve ser outra. Ih, pá, é tudo em sério. Lúcia tem dúvida se foi assim, se foi, façam aqui uma capelinha e eu sou a Senhora do Rosário. A própria administra. Não sabe bem. Isso é só clones, pá. Porque depois há versões diferentes. Tá? E ele já está aqui a compaginar. A guerra acaba ainda hoje. Enganou. E a celeuma que nesses anos todos dá as coisas. Porque a guerra não acabou daí. E portanto, aldrabou. Ou não aldrabou. Isso é tudo invenção. A guerra acabou a 2 de novembro de 1918. Mas livros e livros por causa das coisas. Pois foi. Esperem cá, depois o coro vai fazer tudo para que levar as portas criadas, as portas lutas a dizer, não sei bem se foi hoje, se eu tenho ideia, vai fazer tudo para pôr lá a dizer isso. Tenho muitos pedidos, se a senhora nos despacha todos ou não. Vejam a resposta. Uns despacharei, outros não. É tal qual o lugar. Não fiz nenhum pedido em particular porque então ainda lá estava a fazer pedidos. Quer dizer, eram tal pessoas, a mulher que estava a dizer, olha, lembra de pedir à senhora isto e aquilo. Olha. Mas isto também é palavreado clérigo, não é fiado. Claro, então. Ainda me quer mais alguma coisa? Naquele tempo era pouco. Já não quero mais nada. Para o último dia. Era passar em tempo e fazer uma capulita lá. Não sabem bem se era a figura do rosário, era e eu estou a querer cortar. Depois ela foi-se embora, voltando pelo mesmo caminho e na mesma direção, e a pessoa falou: olha, lá vai ela, lá vai ela, lá vai ela. A senhora desapareceu e pareceu-me que foi por a minha vista, já não vê mais, mas sem nuvens que iam alcançar. Eu é que eu deixei de ver, cara, foi o que falou hoje. Depois diz que olhou para o sol, é assim que diz a narrativa, de 17, ou do 18. Depois diz que olhou para o céu e viu. Não diz que viu o sol trabalhar, olhou para o sol e no sol, e quer dizer, São José à esquerda, do sol, e o menino Jesus. São José só deu da cintura para cima. Tinha vestido de branco. Isso é só valela. Vinha vestido de branco. Não andava fora. Vinha vestido de branco. Talvez por isso é que só deu da cintura para cima. Para não ficar a menina escandalizada. E o menino Jesus vinha vestido de encantado. Já era comunista. O menino Jesus deu todo. Ela deu todo. E estava assentado no braço esquerdo de São José. Que engraçado.
eu quero dinheiro na igreja paroquial. São José estava a fazer cruzes. É por isso que eu pintei. Mas quem fazia as cruzes era o Império Romano. Para torturar os seus. Não era o seu pinteiro de Nazaré. Um menino. São José estava a fazer cruzes com a mão direita. Julga que fez umas 3 ou 4. Depois desapareceu. Já devia ser assim, mas só tapa quando vai a dar. E os discos artistas pessoais, não é misturar o anel, vocês pensam. Não é algo para nada. Vejam de novo o anel. E depois, São José, depois de São José desaparecer, estava tudo amarelo. Chegou o nosso Senhor, mas parecia que não precisava senão um vestido com capa. Só o vi da cintura para cima. Já é outro, não é outro. As barbas eram pequenas e o cabelo não me vi. Deu as barbas, não me cheguei a ver as mãos. Só vi o peito. Junto do nosso Senhor estava uma senhora em pé, ao lado direito de Nosso Senhor. E Nosso Senhor estava à direita do sol. Ambos tinham um esplendor amarelo. Não tinha menino. Esta senhora estava vestida de branco e tinha um manto azul pela cabeça. Tinha as mãos sobre o peito, de palmas para o peito, por baixo uma da outra. A saia era branca e comprida e chegava aos pés. Isto tudo era a ver o sol, hein? É verdade. Parece que as saia de branco não eram douradas. Não havia também no sol. Como quando estava na carrasqueira, depois desapareceu. Junto com São José e outra imagem, outra senhora, estava ao lado direito do sol. Olha o cão. Tinha todas as vestidas encarnadas, mão era azul voado ao pescoço, tinha as mãos à cintura, com os dedos entrelaçados, não tinha menino, tinha um outro esplendor amarelo, desapareceu com o São José. No cabelo em que estava a ver esta imagem, estava ao povo a gritar: olhem, está bonito! E eu também andei a dizer ao povo que olhassem para lá, que estava São José depois Nosso Senhor. A senhora da carrasqueira vinha vestida de branco exatamente como das outras vezes. Não vi nem mais nem menos. A saia julgo que era puta, como das mais vezes, disse que o dinheiro era para uma capela. Até isto está tudo ao trabalho. Pois está, isso é uma treta. Se calhar já tinha ido embora há muito tempo, porque as pessoas já ficou lá para o sol. Mas se tu vês, a própria menina, só vê imagens do sol, nunca diz que o sol anda a avançar, que sempre ia mais, que não sei o quê. Não faz nada. A própria, um testemunho, em 1917, segundo o Padre Lacerda, não diz, e já tinha saído a manchete do século. Que é na qual hoje, ainda hoje, o Vaticano se apoia para dizer um milagre voltou. Como se alguma vez aquilo pudesse, mesmo que fosse verdade, do ponto de vista meteorológico, mesmo que fosse verdade, Não é? pudesse constituir um milagre. No sentido que eles estão a falar de um milagre, que é da suspensão das leis da natureza. Aquilo já era a natureza. Como agora dizem que eles quando vão andar e lá vem aquele ciclo grande à volta do sol outra vez. O sol é assim. O sol é assim. Agora não temos culpa é que em 1917 os jornalistas também fossem ignorantes. Pronto, vou deixar isso. Depois disto, eu só podia cantar-vos. Canta aí. Queremos levar o outro, mas não, quase. Se cantar um bocadinho de uma coisa, já chega de estupidez. Não tenhas dúvidas. Vou cantar para limpar um bocadinho cá essas obras. Vou cantar um bocadinho com o nosso companheiro José, com um canto de poemas na hora, que com a música dele, que ele deve gostar. Usem a minha música na mensagem. E pus hoje no YouTube. Vocês depois estiverem lá e procurar,
Bom, já lá vou ver isso, ó, Mário. Diz lá na introdução que é para estes tempos que parecem ser desesperantes e que têm de ser tempos de trincheira política desarmada. É a minha aposta. Não vou na violência. Vou na fecundidade. Trincheira política desarmada é o pior que se pode fazer. Yeah. Primeiro de maio, 25 de abril, está em forma. Pois já não Quem organiza é. 1º de maio tinha de ser esmagar a capital de luz e toda a gente tem que silêncio e prostrarem-se diante do palácio. Barriga para baixo. O Palácio do Tempo Governo. fosse, a casa inteira. Em silêncio. Não é fazer uma festa. E a parte da festa tem consequência. Continuamos a carnaval, porque eles são muito desprezo, bem contentes. E trazem bons brasileiros e tudo. Povos da terra, povos. Tudo é vosso, não nos poderes. Uma irmã, vossos destinos. Serás fileiras para ti, os seus. Reis comunistas! A vossa força é a unidade. Deixai o medo crescer na fé, ser andarilhos, fraternidade, povo de povos sempre de fé. Sois habitados, nunca vistais vós, bela segunda vossa missão. Cuidar da terra, cuidar de vós. Povos trincheira, insurreição. Pela política é que somos povos adultos e criadores. Bem dia em que nascemos, irmãos livres para crescer. Os 3 poderes são tentação. Viver sem eles é liberdade. E tem na história a comunhão. Vai-se a mentira à salvação. A salvação quer dizer tudo. Quem vos divide só quer reinar. Até os divididos dois cantos. Fazer de vós uns escravos seus. E passamos os choques. O sacerdote no seu altar. Vende-vos ritos, rouba-vos. Crescei, crescei em sabedoria, que só o saber é outro poder. Fazei da entrega e Eucaristia e do morrer o novo nascer.
Vamos ser todos. Viver para ser, não viver para ter. Sermos verdade, mesmo na cruz. Só humanos nunca poder. Só quer reinar, fazer de volta os escravos ser um sacerdote no seu altar. Vende os ritos, rouba. Querem os ricos, e não querem o Deus que ninguém é. Podem tirar a primeira vontade, só para ver. Olha agora que partiu. É bom sinal. Quer dizer, faço uma aplauso assim, roga pragas. Eu gosto, evidentemente gosto, ser compreendido, mas só como menino, menino. És o maior, ó Mário. És o maior, pá. O menino está sempre bem, está feliz com Eu faço dizer, pelo estudo que existe até hoje, mais aqueles milhões de gente ali, e artistas de monte de esquerda a fazer coisas para fácil, e outras coisas assim. Sim. Ora bem, eu escrevi o livro Fatos mas nunca mais. Só nessa altura é que os próprios jornalistas souberam que se podia ser católico e não acreditar em fatos. E quando eu lhes disse semelhante coisa, não pode ser, diziam os jornalistas, então, para o catolicismo em Portugal é Fátima. Fátima é o catolicismo em Portugal, tiramos de Fátima, não, o que é que fica? E pode ser católico sem se acreditar naquilo? Como não se acreditava nisso, como perguntava o que Maria Fátima. Na altura era o bom ser assim. Foi o meu professor. Epá, este gajo parece um nazi, pá. Ideologia. Está bem? Que é o que eu tive que superar. E ele disse, é o Padre Mário Terra, também que estou a dizer. Eu disse, Padre Mário Terra, está... Está a dizer, mas jornalista, está a dizer. Já aqui há algo que interessa. Com o fato, mas nunca mais, e com a forma como a comunicação social na altura empurrou, ao contrário deste livro, que é muitíssimo mais controverso este Evangelho dos que aí está, que não é para viados bem para, e se calhar não para agnósticos. Até um agnóstico, até eu fico muito incomodado com este Evangelho. Porque nós temos um ocidente todo fabricado sem base. Isto está tudo em cima de mentira. Portanto, a gente, nesta altura, gostará mais de enterrar a cabeça na areia, mas não vale a pena. E então, como houve muitas entrevistas, transcrições, perguntavam se eu autorizava a transcrever o fato de livro, eu autorizava. Sim, senhor, essa é que falha a palavra. A mensagem. Sabem que em consequência disso, até então, Fátima nunca tinha interessado assim, propriamente ao Vaticano, olhava para isto. A harmonia percebia que isto era só objetivo, uma coisa cá, a mania dos bispos portugueses e tal, era próprio o catolicismo de Portugal. Então, o livro Fátima nunca mais teve muitas tiragens e grandes. Boas edições. Esta primeira edição. Ainda hoje é um dos meus livros mais procurados. É o Fátima nunca mais.
A editora, por acaso, é que faleu, e depois, ou foi levada à falência. A contrafolha. Se calhar também já teve a ver com ter publicado este livro de hoje. Mas foi levada à falência, não faleu. Foi levada à falência por um outro truque e tal, conseguia... Outra folha. É só outra folha. Estava traído. Mas foi mesmo traído por um amigo. É verdade? Foi traído por um amigo. Em quem ele confiou cegamente, em que saber que não era, nem que não era. Foi, confiou cegamente. E passado um dia, estava tudo isso. De maneira que estava bem. Foi levado à falência à força. Aí vai aos dois, nessa altura, está olha, não estou a ficar já não sei isso assim que é, mas a partir de então, é este livro, com as chifrinhas que estava a dar em todo o país. Depois houve uma certa contenção na comunicação social, porque alguém, não já da Igreja Católica, terá dito, mas vocês estão a fazer, porque se tiram o facto de lá mais turismo em Portugal, depois só fica o Algarve e as praias. E ele mandou os turismos, a indústria turística e hoteleira, começou a estar à cabeça e a dizer aos que tivessem invocado e a igreja estava. Porque chegou finalmente à conclusão que não era preciso ser acreditar naquilo, mas continuar a ser católico. Então, as pessoas mais coisas deixaram o microfone. Para que não se perdesse fácil, este êxito editorial de Fátima Monteiro obriga o Papa a abrir. Claro que o Papa só tem a Fátima com condições, pois, financeiras. Uma delas é que tem de ter a porcentagem que determinou, esta é um segredo, para o Vaticano. Tudo tinha de ser revisto em termos organizativos. A Conferência Episcopal deixava ter que deliberar sobre o fato, criava-se uma espécie de sociedade, por isso é que eu digo, à vontade de empresa, para levar de fato S.A. E tem que ter, obrigatoriamente, um elemento da confiança do Vaticano nas finanças Estado. Quer dizer, não se pode desviar um centro do Vaticano. Tem tudo ser. Pronto, aquele é pletórico. A partir daí, quer dizer, e a partir daí, pois aconteceu, ainda por cima, virou para o Papa João Paulo II, que era da Polónia, anticomunista primário, como daqui se dizia que a Rússia sabia combater a cavaria. E ele, claro, trouxe a sua infância toda ao de cima e tornou-se outra vez um diabo, os quatro costados, então um diabo que já está beatificado e já estão a dizer que vai ser canonizado. Porque quanto mais se beatifica alguém, se canoniza alguém, pior estão a dizer da pessoa. São heróis. Não estão a dizer, deixam a dizer mal da pessoa. Felizmente eu nunca vou ser beatificado. Boa. Isto é mesmo uma pessoa. Nem Jesus é beatificado, nem canonizado para a Igreja Católica alguma vez. Só o mito Cristo. Que eu faço o que quero. Com o mito faço o que quero. Com o mito histórico não. E o próprio. João 23. Deve fazer uma biografia oficial aprovada pelo Vaticano de João 3 é esse. Não era beatificado. E ainda não conseguiram beatificar. O Bispo Oscar Romero foi morto, assassinado. Em plena celebração do Cristo. É o cume. Dentro da visão do cristianismo era o cume, é o máximo. Não querem. O seu sangue misturou-se com outro sangue. Supostamente. Isto andar a fazer vinho de sangue. Se lá quer sangue, é muito mau gosto. É muito mau gosto. É sacrificialismo a mais. Isto é mesmo cristianismo. Jesus é o contrário. Jesus foi para a cruz com repugnância.
E só porque foi traído. Que se não fosse traído pelos dois, não o apanhavam. Jesus vai só repugnando. E a última frase de Jesus na história é uma pergunta. Não anda aí, já perdoaram vários. Meu Deus, como me abandonaste? E mais nada. E a pergunta está aí. Alguma vez esta pergunta é formulada nas vezes? Eu creio, eu faço o poderoso. E então é por isso, não sei lá, é por isso que, a partir daí, o próprio Vaticano se envolve. E agora? Pode o Padre Mário ter toda a razão, porque não há nem a Universidade Católica se atreveu a pegar no livro e dizer, vamos ficar a desmontar isto ponto por ponto. Não dava. Não conseguem. Não conseguem. Não conseguem. E então, vem a tal autoridade última que se sobrepõe à própria palavra de Deus, da linguagem das igrejas, e é, com a sua presença, e ele diz, isto é verdade. Portanto, faz a mentira a verdade. É o Hitler, A palavra do Papa. E é por isso que a partir daí veio este que era contra isto tudo. Há um teólogo, há 40 anos, há teólogo alemão, ele era contra isto tudo. Já não volta com ele, contra o Sim. E agora também. Está a deixar ideia. E é ele que faz a interpretação daqueles estupidez que é chamado de terceira parte do segredo. Ele diz usar a nossa inteligência. E ele prestou-se como teólogo, já do Vaticano, a fazer uma interpretação teológica do Pai da Salva. Esse gajo é um nazi. Não está tudo explicado. Isso ninguém tem dúvida. É o interesse eclesiástico das multidões, do financeiro, sobretudo, porque além do mais, não pensa que, por exemplo, a nova Basílica, que ficou por 80 milhões de euros, que resulta das ofertas dos esclavos. E os que lá não vão? Isso não dava 80 milhões de euros para pagar, pronto, nenhuma empresa para fazer. Está uma obra e vai pagar. Faz cálculo porque acha que ganha mais adiando, entra no sistema capitalista, pagar tudo. É só para dividir poder financeiro. Então, vocês não vai todos aflitos, vocês gente. Aqui no meio a troca de uma. Somos sérios, somos honestos. E não é possível. Não é possível. E então, é o poder, é o interesse financeiro. E é, pois, a igreja, o eclesiástico. É também o que isto ajuda a encobrir de dinheiro sujo e de lavagem do dinheiro. Não estou a falar do ar. Claro que não. Eu já por mais de uma vez, publicamente, incito a Polícia Judiciária a investigar o facto desse ato. A apanhar como é que se lava dinheiro debaixo desta coisa toda. Porque a senhora não se mexe lá daquele sítio. Aquela imagem não se mexe. Para se mexer tem de ser alguém a carregá-lo. Mas por baixo dela e à sua sombra, muita coisa que faz. E esse é sempre o grande segredo do Estado. Está bem? E, portanto, há aqui grandes interesses da igreja, quer os eclesiásticos, quer os de Estado. Temos muitas visitas em Portugal por causa desta história. Então, no meu entender, quando estes interesses tão poderosos são injustos, isto cada vez mais, quanto mais mentira isto for, mais para as populações crédulas é divino. Porque, como não tem uma explicação
Até cientificamente, devia estar tudo já terminado. É sujo demais, é indigno demais, é rasta demais, é invisível demais. Mas aguenta porque é de Deus. Pois não nos traz nada que haja falta de Deus. Se Deus fica identificado com o impossível, o que é que eu hei de fazer? Digo aos ateios, tenham paciência, digam-me qual é a ideia, o conceito que tenho de Deus para justificar o seu ateísmo. Que eu, se calhar, no fim, digo a só nesse sentido, eu também sou ateu. Consigo. Agora, eu não sou ateu por Deus. Conceitos que me animo a sentir a minha vida humana. Não me envergonha. Não é impossível. Luta contra o impossível. Mesmo no interior dos religiosos. Do religioso. E chama o religioso tudo perverso. E diz que todas as religiões, sem exceção, são perversas. Todas, sem exceção, são perversas. Isto diz a minha fé. A minha. É isso. Às vezes, o ateu é... É a face da mesma moeda. Não sei, eu ia dizer uma coisa, mas agora estragava as pessoas. Não se pode dizer tudo de uma vez. Para a 10ª aparição. Foi 35, tem interesse. Porque em 1928, Quando começou? 26 de maio, 1926. 28 de maio de 1926. 28 de maio de 1926. Acabou a República propriamente dita e Começou a ditadura. começou a andar. E começou a ditadura e tal. Culminou depois na concordata de 40 com a Igreja. O regime novo precisava de Fátima. Isto foi em 26. Vejam como tudo está ligado. Os bispos estiveram remitentes até 30. Em 30 já reconhece que, entretanto, já ia a missa de Leiria, e o bispo em Leiria, o novo, já, que tinha estado com o clero da Loureiro em 17, também disse que estava a ter agora o poleiro, finalmente, o poleiro dele, e ele abençoaria tudo, porque ele estava dentro da jogada. Também. E é ele que esteve desde o início dentro da jogada que vai ser escolhido para bispo da Revolução de Restaurar. Depois é o primeiro a reconhecer a verdade das aparições e o culto e a revolução. Finalmente a Conferência Episcopal. Ele primeiro fez sozinho. Depois a Conferência Episcopal, em 30, toda junta, também de paz. 30. Fazia jeito com caraças ao novo regime, Salazar, e depois a Lúcia, já era freira à força, o confessor e o diretor espiritual, dá-lhe conselhos que escreva, tem a história, escreva cartas a Salazar, ela põe lá o nome, ela que escreve. Pode copiar, para ficar com a letra dela. Mas que escreva cartas a Salazar, em que, entre outras coisas, lhe diz que a Nossa Senhora lhe garante a ela, Salazar é o grande escolhido por Deus para salvar o país, levar o país a bom porto e a paz. Espetáculo, isso é um espetáculo. É muito bonito. Realmente. É muito bem, idioso, especialista. Então 30. Como foram conhecidos pelos bispos em 30, e eles perceberam, não sei se não. Mas se calhar alguns dos bispos é que foram finalmente ler essa história de Paulo da Serra. Da Serra. Isso é uma vergonha. E a gente está a provar isso. Isto não serve. Não, façam lá o da Fátima. Fátima 2. Fátima 2 Papai, tens aí um boneco, ó Mário? A Fátima 2, chamada de Memórias da Irmã Lúcia, Epa. começam precisamente em 35. Mas se vocês tivessem a noite toda para passar
Comigo, para a gente continuar a falar. Ela faz vários relatos. Chamada primeira memória, segunda memória, terceira memória. Ao princípio, Vai lá, vai. muito caótico. Parece uma doencinha. Depois começo a dar indicações concretas do que é que ela deve escrever. Queremos sobre isto, sobre aquilo, sobre aquilo, sobre aquilo. Dou-lhe os pontos. Na quarta memória, é que eles são tão estúpidos que até os sentimentos oficiais têm que pôr. Primeiro está uma linguagem erudita. É impossível ser tão. Claro, para enganar a gente, fazem aqui uma. De vez em quando fazem um facto simples com a letra dela. Olha que limpinho. Vem alinhadinho. Espetáculo. Para a terceira classe. Uma freira de clausura. Já viu? Como se dá. Claro. Tudo direitinho, ela não tinha mais nada para fazer. A freira não tem nenhum trabalho. É só fazer orações. Dá. Ao esposo. Depois arranja um outro esposo real, que é um coitado. Ela parece uma doentinha, julgo lá. Então, Nossa. é na quarta memória, isto vem o texto, mas ainda bem precedido de uma introdução, de umas introduções, a explicar. E essas introduções é tudo contra eles próprios, mas elas não percebem. É um horror. A quarta memória, a primeira é 35, vai até 41. Na quarta memória, e eles dizem assim, mas aquelas coisas das aparições que começaram nos 17, é uma fodasca. Se lembras como é que foi? Quer dizer, agora é que ela se vai lembrar bem. Estamos a ano que foi. Já está sozinha, já não tem contraditório, os outros morreram. Eles ficaram muito contentes, deixaram morrer a Jacinta num total abandono no hospital para a Espanha, em Lisboa. Aí é lá. Coitadinha da miúda. Completamente ao abandono do colega. Olha. E foram a correr. Já nesta memória, já dizem para ela falar, porque ela já tinha morrido. E pronto, já dizem à Lúcia que escreva tudo que se lembra do Francisco e da Jacinta, das virtudes dele, das virtudes dela, das qualidades, das atividades que ele tinha, das pessoas que tinha, como ele, faça o retrato mais possível completo de cada um deles. Já pensar na beatificação, não são estúpidos. Esclarem. São lá agora. Os portadores. Também esta memória, a mais extensa de todas, tem origem ocasional, não por iniciativa da Lúcia, era a introdução. Mas dos seus superiores, iniciativa dos seus superiores. Basta. Superiores. Basta. Quer dizer, Thomas Aurélio foi a seguir, imposto pelos seus superiores. No dia 1 de outubro de 1941, Mas já estava um mundinho. apresenta-se em Valença do Minho o senhor Bispo Eu bispo. e o doutor Galamba. Eu galamba. Bem apetrechados de interrogatórios. Epá, isso parecia a pizza. Ali se deslocou Lúcia. Veio aos interrogatórios da Lúcia, se não for a tua. Recebem o escrito da terceira memória, que ela, entretanto, já tinha redigido, copiado, entregou em mão, e começam com os novos desejos do Dr. Galamba e as ordens do Sr. Dom José, que é o bispo já de Leitura. Era tão grande a urgência na resposta que Lúcia, acabado o primeiro grande caderno, em 25 de novembro, foi a 1 de outubro, imediatamente o enviava ao Sr. Bispo. O segundo e último estava terminado no dia 8 de dezembro. Que eles pediram muita urgência naquelas respostas. Quer dizer, era só o tempo suficiente para ela copiar o que os outros tinham escrito. Mas para copiar a letra dela, para ficar no documento. E que se pedia agora à Lúcia. Alguém teria querido já tudo. Tudo, que ela soubesse tudo.
Mas o senhor bispo, prudentemente, havia recordado. Isso não mal, tudo não mal. Sem dúvida, o que se pedia desta gasolina era muito. Mas isto é tudo truque. É para dizer que ela vai ter um pretexto e para se vai criar aqui um precedente e um pretexto para se dizer que ela vai dizer tudo menos. Ai, ó, senhor. Não. Depois já sabe. Pensa que são estúpidos. Nunca pensa que os colegas são estúpidos. Eles fazem piada. Mas não é preciso. São os portalhões. Debaixo desta mão. Um moleiro, valores. Os jornais é cada um a dormir, isso tudo igual. Porque convém, tem que cobrir os outros. É tudo uma data de alcohol. E aí está. O doutor Galamba fez muitas perguntas, é que por falta de tempo, nessa ocasião, teria de responder a um tipo escrito. Escrever tudo o que recordasse sobre o Francisco. Como tinha feito para a Jacinta. Ela já tinha feito o retrato. Santidade da Jacinta. Olha para o Francisco. Ela inventou, ou eles inventaram. E ela enfiou. Escrever com mais pormenores as aparições do anjo, em 16, que nem eles sabiam, em 17, que tinha havido uma aparição de anjo. Os três não souberam. Os três em 17 não souberam que o anjo existia aparecido, em 16 a prepará-lo. Não souberam. O anjo da morte. Escrever com mais pormenores as aparições do anjo. Uma nova história das aparições. Eles até nem olham para a expressão. Uma nova história das aparições. Querem mais verdade? Sem querer, aqui diz, vamos lá. Uma nova história das aparições. Está rica. É outra versão, não é nada isso. Igual, tem alguns pontos comuns. Mas tudo tão corrigido. E ao me criar, vocês até ficam os senhores de galáxia. Se eu tivesse questão de ler um bocadinho. Não deixar de escrever os versos profanos que cantar, é para disfarçar. Para ter que não andar só ali a pensarem nos pecadores. E os Também as crianças normais. Faltavam cair os pecadores. Ler o livro do Padre Fonseca, isto já havia um livro sobre Padre, e anotar tudo o que lhe parecesse beneficiar. Aqui é que é piedético, porque ela tem a terceira classe. E vai fazer as anotações deste livro como quem está a fazer uma tese de doutoramento. Dois, capítulo tal, capítulo não sei quanto, tal, aquele pormenor todo. Mas é assim, está aqui. Está aqui. Parece uma tontinha. Uma louquinha. Quando estava o esforço e limpidez admirável, trata todas essas questões, dando-lhes uma extensa resposta. Com toda a verdade, podia dizer ao Sr. Bispo, parece-me extensivo, mas o grande Sr. Bispo ter escrito tudo que por agora vocês pensam na frente, não tem nada de todo. Mas era uma criança. Agora já não é criança, agora já é freira. Agora ela já pode ter essa linguagem. E pronto. E diz que se abandonou toda em Deus, e a quem opera em mim, não são mais que uma pobre e miserável instrumento que ele quer servir, o divino pintor para reduzir às cinzas do túmulo o seu inutilizado instrumento, até ao dia da sala e ideias. Isto é para criar uma freirinha. E depois vai, então por aí faz. E cá vem as narrativas. As novas versões vêm aqui outra vez. E aqui já vem o Gideão periodismo e tal. Isto é uma edição mais recente de ir ao São Tomás, não falta para fazer livros e muitas coisas. Depois é que distribuído. Hoje já é passado em bom distribuído de graça. E já vem tudo, já vem com o segredo, a interpretação teológica do segredo, esta edição já traz. E ela, traduzido na maior parte das línguas do mundo, é quase como a Bíblia. E é por isso que depois os estrangeiros leem essas coisas e vêm por aí fora. E vão ali, veem aquela monumentalidade toda.
agora com esta nova basílica, aquela arte toda ao serviço da mentira e da idolatria. E dizer, realmente, e como é um alto, o ar é mais leve, Até se passam nos carretos. senta-se um bocadinho bem, se não chegar é lá muito para o crematório, da cera. E ao crematório. Fede. E ando ali, parece que vou, ganho-me assim, ficam fora do tempo, por alienação. Não há uma única coisa em facto que nos faz da. E se alguma vez lhes põe-se a boca para a realizar, é na linha da caridade. E vamos rezar por eles. Vamos rezar por eles. Vamos rezar por eles. Para que a fome acabe no Senhor. Oh, no Senhor! Pecadores. Para que na guerra, não sei o quê. Oh, no Senhor! É assim. Não vi todos andar para incinerar os canos para não fazer má figura ao estrangeiro. Foi uma escandalista. Vem aqui, olha, o horror disto tudo. E a grande questão, importa aqui que É os intelectuais. fizeram aquelas reportagens aos periódicos. Apareceu-me um indivíduo, a gêmea, devido à crise económica, etc. O fluxo é muito maior que o igual. Quer dizer, o que é importante aqui desconstruir, claro, a postura tem que ser a inversa neste momento de crise. E então. Estava a falar.